Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a situação política do Brasil, nesses tempos modernos, que o pessoal diz, está sendo uma vergonha. Porque, olha, eu já vi políticos bandidos, mas iguais a esses da extrema-direita, eu nunca tinha visto. Porque esse pessoal, eles não têm escrúpulo, não têm o mínimo de sensibilidade pelas outras pessoas. Eles só pregam o mal, eles só querem o mal, eles só querem sacanear as pessoas. É uma vergonha. É uma vergonha. Depois que apareceu esse tal de Bolsonaro e tirou esse pessoal da sarjeta, do lodo, a política no Brasil, porque eles só querem prejudicar os outros. Eles não querem fazer do Brasil um país decente, um país que as pessoas se orgulham. Não. Eles querem aumentar a riqueza deles roubando o dinheiro da população, porque é isso que eles fazem. Essa extrema-direita está fazendo isso. E olha que nós já tivemos político ladrão no Brasil. Quem é que não se lembra do Maluf? Mas iguais a ele, o Maluf é trombadinha perto desse pessoal. O Maluf perto desse pessoal é trombadinha. Tá brincadeira. Olha bem, o ministro Alexandre de Moraes, ele está mantendo a prisão daquele policial federal que estava envolvido naquela trama para matar o presidente Lula. E é de uma sacanagem assim que só sendo da polícia para agir dessa forma. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele manteve a prisão preventiva do policial Vladimir Santos Soares. Ele era policial federal, preso sob a suspeita de integrar uma organização criminosa que estava planejando o golpe de Estado, e no golpe de Estado o grupo dele é que iria matar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Agora, além disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal que realize um exame médico nesse policial para verificar o seu estado de saúde. Porque sabe como é que é? A defesa faz tudo para tirar o cara. E a defesa está dizendo que o tratamento tem que ser... E a penitência, o hospital penitenciário não possui condições de fornecer os exames necessários. Agora, é engraçado, eu acho engraçado, porque esse pessoal, quando eles estão organizando algum crime, porque ele é um policial federal,
E esse policial federal, sabe o que ele fazia? Ele trabalhava na segurança do presidente Lula. Era o segurança do Lula. E ele que dava todas as informações para a quadrilha, para o bando do Bolsonaro, lá daqueles kids pretos, que ia executar o presidente Lula e o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E era justamente esse policial que passava as informações, porque ele fazia parte do grupo bolsonarista que queria dar o golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive, o golpe que eles queriam dar era para impedir a posse do presidente Lula e permanecer o genocida Bolsonaro no poder. Olha o que esse policial queria para o Brasil. Agora, essa decisão dessa unidade do hospital penitenciário, que diz que uns diz que possui condições de fornecer o tratamento, outros diz que não. Agora, a decisão foi assinada nessa segunda-feira e segue para orientação da Procuradoria-Geral da República. Agora, a defesa do policial foi procurada para comentar o assunto, mas eles ficaram caladinhos. Agora, os advogados alegam ao Supremo Tribunal Federal que esse cidadão bandido que estava na segurança do presidente, porque como é que o cara pode estar na segurança do presidente e está trabalhando com um grupo de assassinos para matar o presidente, que ele era o segurança. Agora, os advogados deles diz que embolia pulmonar que esse cidadão Soares, em dezembro de 2013, e com essa desculpa de embolia pulmonar, eles pediam a liberdade provisória do policial, bandido. Porque é um policial bandido. Agora, esse policial, ele foi preso no dia 19 de novembro, porque ele estava participando do plano para matar o presidente Lula e o vice, Geraldo Alckmin, e também o ministro Alexandre de Moraes. Porque o que eles queriam era o golpe de Estado para manter o genocida, o tal de Jair Bolsonaro, no poder do PL. Agora, os agentes da Polícia Federal, esse agente, ele tinha relação com a campanha do presidente Lula. E ele estava justamente, ele era o olheiro da quadrilha, do bando de assassinos do Bolsonaro. E ele passava todas as informações do Lula para esses que estavam envolvidos na transação, na trama do golpe de Estado na nossa democracia. Porque eles queriam manter o genocida Bolsonaro no poder.
Agora, no pedido do Supremo, a defesa sustenta que o investigado está detido, não tem condições de. Diz que o hospital penitenciário, a defesa desse policial, está dizendo que o hospital penitenciário não tem condições de fazer aqueles exames laboratoriais que qualquer cidadão pode fazer. Diz que lá não tem condições, que eles não devem ter laboratório no presídio. E sabe como é que é? A defesa, eles usam qualquer argumento para tirar o seu cliente da prisão. Mesmo esse cidadão, que é um risco para a sociedade, porque é uma pessoa que a gente não pode confiar. Como é que pode o cara que está, inclusive, exercendo a sua profissão como policial federal, foi incumbido, ele deve ter sido. Eu não sei qual foi a estratégia de colocar esse cara, não sei, inclusive, quem foi que indicou esse policial federal para trabalhar na segurança do presidente Lula. Agora, a PGR argumentou que o policial, que o estado de saúde dele, inclusive, desse tal de Soares, policial federal, não conduz automaticamente à revogação da prisão, inclusive da prisão preventiva. Inclusive, a substituição da custódia por prisão domiciliar. Porque a alegação da defesa é que ele tem que ter a prisão dele mantida, mas domiciliar. Ele vai ficar preso na casa dele. E já viu, né? Agora, para ele, inclusive, poder fazer o tratamento para manter a integridade física dele. Agora, esse pessoal é tudo mau caráter. E tem outro, igual a esse, tem um monte. Igual a esse, tem um monte. E o negócio é o seguinte: tudo bolsonarista. Veja bem o caso do advogado do Bolsonaro, o tal de esse advogadozinho do Bolsonaro, o Vanguard. Porque ele também, então, esse Vanguard, ele está envolvido no caso das joias sauditas. Tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista e mau caráter. Porque as investigações da Polícia Federal sobre os desvios, quer dizer, todos os desvios daqueles presentes que o Bolsonaro recebia, inclusive, porque presente, quando o presidente recebe um presente, não é ele, a pessoa que está recebendo,
esse presente é do país, não é da pessoa. E o que eles fizeram? Meteram a mão nas joias. E tem outra. O Bolsonaro assinou uma procuração para esse advogado Vanguard, concedendo poderes para ele para reaver o transporte daquela joia de forma oculta. Inclusive, o que acontece? Levaram para vender nos Estados Unidos. Agora, nas investigações, a apuração foi encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, todos os elementos que foram apurados estão na mão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, o documento em que o Bolsonaro designou a esse advogado estava, inclusive, no celular que foi apreendido com a outra pessoa, com o Marcelo Costa Câmara, que é um coronel do Exército que também assessorou o Bolsonaro. É exatamente esse. Agora, a conclusão do inquérito da joia chegaram, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, e em julho passado chegou para ele. Agora, o relatório das investigações apontou que o Bolsonaro se apropriou dos benefícios com a venda de todo aquele luxuoso. Inclusive, ele se beneficiou daquelas joias todas. Agora, o valor do desvio é estimado em 6,8 milhões de reais. E a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro, esse advogado Vanguard e outras 10 pessoas nas investigações no caso. E agora o Vanguard aderiu ao esquema criminoso praticando atos executórios dentro da divisão de tarefas estabelecida pelos investigados para recuperar as joias com a finalidade de trazê-las para o Brasil, porque o que acontece? Eles venderam as joias todas, depois que deu o rebu, eles tentaram pegar algumas joias e não conseguiram. Tem relógio que sumiu, por exemplo. Isso, inclusive, foi para ocultar a localização e a movimentação das joias. Agora, assim que eles conseguiram trazer algumas, mesmo assim, o Bolsonaro quis escamotear algumas delas. E tem outra. Não foram só aquelas joias. O que eles fizeram? Eles roubaram
do acervo público. Eles roubaram joias, e não foi só joias, foram presentes valiosos. Porque quem o Bolsonaro colocou lá onde fica todo o acervo público era um bolsonarista também. Então era fácil desviar todo aquilo. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele levou 2 malas cheias de joias e presentes valiosos. Agora, a procuração que foi encontrada no celular dos investigados, inclusive àquela altura, as autoridades brasileiras já investigavam o suposto esquema montado no Palácio do Planalto para desviar os presentes oficiais. E o documento em questão indicam que esse advogado Van Garden, como representante do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma documentação para ele que ele seria responsável por aquilo. Agora, o Tribunal de Contas da União, inclusive, onde também tramitava uma apuração sobre o caso, e o documento dizia ainda que o advogado do ex-presidente teria direito de retirar e transportar por quaisquer meio ou quaisquer rotas, inclusive internacionais, as joias e os presentes que eles tinham surrupiado do acervo público. E tem outra. E junto com tudo isso, estava aquele kit de ouro rosé. Agora, o Vanguard, ele que era o responsável por tudo isso, e tem outra. A Polícia Federal já investigou e tem prova. Agora, o Vanguard, ele nega a acusação e sustenta não ter cometido qualquer irregularidade. Sabe o que ele está parecendo? Ele está parecendo aquele pessoal que está na cadeia, condenado por diversos crimes. Aí você chega, você vai fazer uma entrevista com eles, a primeira coisa que eles falam: mas eu sou inocente. E na cadeia, todos eles são inocentes. E é o mesmo caso desse advogado do Bolsonaro, o tal de Van Garden. Agora, a Polícia Federal, contudo, aponta que os elementos encontrados ao longo das investigações refutam essa tese, já que os atos praticados por ele não guardam qualquer relação com a prerrogativa da advocacia essencial no exercício do direito de defesa de qualquer investigado. Agora, os investigadores da Polícia Federal afirmam no relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal que o grupo do Bolsonaro agiu para sustentar a versão de que as joias estavam armazenadas na fazenda do Piquet,
daquele outro bolsonarista, que era lá que o filho dele fez uma tramóia na Fórmula 1. E aí o que acontece? Desde aquela época, inclusive, não teve quase nenhum brasileiro mais na Fórmula 1. E diz que estava tudo no acervo na fazenda do Piquet. Agora, e que eles precisavam, inclusive, trazer, por isso que ele tinha aquele documento assinado pelo Bolsonaro, que ele precisava trazer de forma oculta joias para o Brasil, para o Distrito Federal, simulando uma entrega, isso que eles dizem. Agora, esse pessoal bolsonarista são muito, mas é muito mau caráter. Parece que todos eles puxaram pelo mau caratismo do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, todos nós sabemos que ele já é mau caráter de nascença, de família. Porque a família dele já fazia falcatrua lá no Vale do Ribeira, em São Paulo. Inclusive o irmão dele é considerado um baita de um sacana lá. E tem outra, já foi candidato várias vezes e não é eleito nunca, porque as pessoas já conhecem a família. A família é mau caráter. Veja bem os filhos do Bolsonaro. Todos eles, inclusive o Eduardo, agora, inclusive, que foi denunciado pelo tenente-coronel Mauro Cid, o Bolsonaro e a Michele também já foram denunciados. Agora, eu não entendo por que a Procuradoria-Geral da República já mandou, não manda aí toda essa documentação da Polícia Federal para o Supremo Tribunal Federal para julgar esse pessoal, porque é tudo bandido. Ou a PGR está esperando chegar às eleições. Porque nas eleições passadas eles falaram que ia dar um tempo por causa das eleições. Agora em 2026 vai ter outras eleições. Será que ele vai esperar até lá? Não. Porque tá difícil sair a prisão do Bolsonaro e da quadrilha, da cabeça. Agora, o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, eles estão envolvidos naquele grupo de execução do presidente Lula. Agora, o Braga Neto está preso. Se o general Braga Neto está preso, por que não prende o Eduardo e a Michele? É isso que não dá para entender. Eu acho que a sociedade está esperando uma atitude da PGR e do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal já tem argumento para pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. E se não quiser pedir a prisão preventiva, colocar uma tornozeleira nele. Porque ele já declarou aí a todo mundo que ele pode fugir a hora que ele quiser. Ele já declarou isso.
Então a PGR está esperando, eu acho que a PGR está esperando muito. E tem outro porém. Nós já vimos isso lá atrás. Porque o Aras, por exemplo, no caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro, sentou em cima do inquérito com todas as testemunhas dizendo que havia realmente rachadinha no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Está lá no processo, no inquérito. Agora, o Aras sentou em cima e quando ele saiu, ele pegou e arquivou o processo, arquivou o inquérito, a acusação. Será que o Gonê vai fazer a mesma coisa com todas essas acusações do Bolsonaro? Agora, o Bolsonaro, não, além das rachadinhas, ele quis dar um golpe de Estado na nossa democracia. Agora, esse tal de vanguarda aí é um mau caráter. E a Polícia Federal está dizendo que ele agiu para ocultar os quids de joia saudita. Isso é o que diz a Polícia Federal ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que inclusive é o relator desse escândalo dos presentes luxuosos que recebeu o genocida Bolsonaro. Agora, além do que ele recebeu, eles meteram a mão no patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles meteram a mão. Esse pessoal tem que ir para a cadeia. E tem outra. Eles fizeram tudo isso, inclusive envolvido na trama do golpe de Estado. Porque, além disso, tem a trama que eles queriam matar o presidente Lula para o Bolsonaro ficar no poder. Olha o absurdo. Olha o absurdo disso. Esse pessoal é tudo canalha. Esse Bolsonaro é a pior espécie de ser humano que possa existir na Terra. É a pior espécie. É o fim da picada. E ele queria dar golpe para implantar no Brasil a ditadura militar, porque era isso que eles queriam, a ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Não queremos ditadura. Ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.